Vamos lá. Eu tenho um sermão bastante interessante. Eu preguei hoje, mas pode ficar aí, tá, Tainá? Não precisa tirar, não. Mas nós vamos trazer aqui quem estava na igreja ontem, quem ouviu a mensagem ontem. Quem não ouviu, levanta a mão, por favor. Eu vou pedir pelo amor de Deus, vai assistir a mensagem de ontem. Por favor. Vai assistir a mensagem de ontem e a mensagem de ontem, a Bíblia diz que o mundo não ia perceber, não teria discernimento algum dos finais dos tempos, nenhum. Mas nós conheceríamos muito bem os sinais. Teve alguém que teve a curiosidade, alguém que esteve comigo ontem, teve a curiosidade de, pelo menos, ir lá ver ler alguma coisa sobre o fórum, o último e o próximo Fórum Mundial Internacional, o Encontro das Nações, ou não? Não? Você pode pesquisar isso no Google mesmo. Vai lá no Google, é simples. Vai lá ver o tema do próximo encontro. Né? O grande recomeço. É a grande reinicialização. O grande reset. Resetar e recomeçar. E o plano de fundo disso aí, e a partir do momento que a elite, as potências mundiais, aprovarem todo esse projeto, acabou, já entramos em um outro tempo. E, como disse, né, já não é mais uma questão de Bíblia, por mais que é uma questão de Bíblia. Né? Mas para quem gostava de ignorar e chamar todo mundo, né, os pastores, é a palavra de fantasiosa, está sendo obrigado a engolir cada milímetro dela, ela se cumprindo. Então, está lá no plano, na proposta, uma renda mínima mundial. Mas por que essa renda mínima mundial? Porque se controla a população mundial. A partir daí, as empresas todas, nenhuma tem mais autonomia, porque vai ser fiscalizada com o pretexto de poluição. Tem aquelas que, quando beneficiarem o meio ambiente, serão recompensadas. As que prejudicarem serão penalizadas, mas não simplesmente penalizadas, vão também pagar um imposto mundial, né? Não só imposto territorial, mas mundial, as nações. A saúde, então, todo mundo com direito à saúde, mas isso por conta de um plano e controle mundial, de todos. Tudo isso como uma isca, simplesmente, está lá já, não é fantasia não, está lá, o grande reset, o grande recomeço. Que, como nós falamos ontem, nada mais é já a pavimentação, abertura do caminho para o governo do anticristo. Nada mais. Nós falamos sobre a doutrinação, né, que já está aí, todo mundo já aprendeu da sua mãozinha, facilmente, da mãozinha direita, coloca a testa para medir. Né? Então, obrigatório em todo lugar, até na igreja você é medido. Você viu, né? Até na igreja, você já tem que passar pela medição, porque é obrigatório, é lei. Né? Se não tiver esse controle, então, já todo um caminho sendo trilhado, formado, preparado para isso. E aí,
que nós fazemos, bispo? Como é que nós fazemos? Por isso que eu comecei essa oração falando o seguinte, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje você tem liberdade para buscar. Hoje você tem liberdade para aprender. Hoje você está tendo a liberdade para moldar o seu caráter, para moldar a sua mente, para passar por um processo de transformação, renovação da sua mente. Porque o único agente limitador, eu vou te dizer isso e que isso entra no teu espírito. Ame a igreja, porque a igreja é o termômetro, é ainda o limitador de tudo isso. A partir do momento que a igreja for tirada daqui, o caos se estabelece. A igreja é o único limitador. Ok? E quando a igreja sair, o Espírito Santo sai junto. Então, aí o caos vai realmente, a tribulação jamais vista sobre a face da terra vai se manifestar. Bispo, quando isso vai acontecer? Ninguém sabe. Os sinais estão aí. A questão é o seguinte: a questão não é quando vai acontecer, a questão é se você está preparado. Preparado para o quê, bispo? Preparado não só para o chamado da igreja, mas preparado se você for hoje, se você partir hoje. Porque quantas pessoas têm partido antes da hora? Né? A ancha que vai viver, preparado já. Isso não tem nada a ver, bispo, vocês são profetas do caos? Não, o caos já está aí. Nós somos profetas de boas novas, do que evita a destruição na vida das pessoas. Tanto que a igreja não prega isso. A igreja, ela prega o tempo todo te ensinando a viver uma vida. Inclusive você está hoje nessa reunião, que é uma reunião totalmente voltada, buscar a direção, orientação, a visão, a graça, o favor do Senhor para a sua vida econômica, comer o melhor da terra. E eu estava na reunião anterior, eu estava provando que a economia de uma nação, ela dependeu totalmente da oração de um homem. A oração de um homem transformou a economia de uma nação num caos, e a oração de um homem mudou a economia de uma nação. A oração. A oração. Então, a oração começa assim, né? Tiago 5, que eu vou ler isso depois com vocês. A oração, diga comigo, de um homem obediente tem muito poder. A oração de um homem obediente tem muito poder. Aí que mostra que poder, porque um homem obediente mudou a economia de uma nação. Um homem. E um homem, o mesmo homem obediente, mudou novamente a economia de uma nação, através da oração. Trouxe prosperidade para a nação. Amém? Mas antes da gente chegar lá, vamos aqui. O motivo revela o coração. 1 Crônicas 18, 9 e 10. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração. Diga comigo, sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações, diga comigo, e conhece a motivação dos pensamentos. Quem estava comigo hoje? Ontem. Quem estava na live comigo? Então você me ouviu falar dos livros e do livro da vida. Então tem lá o livro das ações e o livro da consciência.
Isso é sério demais, porque todas as tuas ações estão sendo registradas. E as suas intenções e motivações, a sua consciência também está registrada. Porque a Bíblia diz que muitas pessoas serão julgadas não simplesmente pelos atos, mas pelas suas intenções e motivações. Intenções e motivações do coração. Por isso que é um engano, é uma idiotice muito grande você ficar fazendo pose, você parecer e não lutar para ser. É um engano muito grande você ter um perfil dentro da igreja e outro perfil lá fora. Isso é uma loucura, porque as suas obras e as intenções e as motivações do coração estão sendo registradas. Você pode até dizer para mim assim, mas eu tenho vindo na igreja, eu tenho sido perseverante. Para o Senhor vai falar, e daí? Eu estou vendo as suas intenções, eu estou vendo os seus pensamentos, eu estou vendo as motivações do seu coração. Quem está me entendendo? É sério demais. Por isso que nós precisamos parar. Desculpa uma coisa que eu vou falar para você hoje, tá? Eu tenho descoberto uma coisa muito séria. O ego é eu. Eu. Sabe por que você tem tanta preocupação com o que os outros pensam? Porque o ego, o egoísmo está aí. Eu não sou orgulhoso, o orgulho está aí. E juntamente com ele a insegurança está aí. Senão não tinha tanta preocupação com isso. Não teria. Esse é um problema sério. Eu tenho descoberto que a maior parte das pessoas são ultra mega inseguras, por isso que nunca reconhecem os seus erros, nunca reconhecem os seus erros. A maior dificuldade para dizer, eu estou errado, eu não sei, eu tenho errado de verdade, é uma luta para dizer, eu sou uma pessoa orgulhosa e preciso tratar o meu orgulho, e eu sou cheia do eu. Quando você se preocupa só com você, quando você está preocupado só com a sua vida, você tem o eu aflorado, o ego aflorado. E mais, quando você é dodói, quando você se ofende facilmente, deixa eu te ajudar, eu sou teu pai na fé. Se eu não puder falar para você, querido, você vai para o túmulo, padecendo, dando cabeçada e não vai chegar em lugar nenhum. Por que você se ofende facilmente? Porque o eu está aí, o ego está aí, está te matando. Eu estava dizendo uma coisa, daqui a pouco eu falo, mas vai abrindo, quem está com o coração aberto, por favor? Bicho, estou com o coração aberto. Então, abre o teu coração, que eu não tenho intenção de te ofender, eu preciso confrontar, nós somos confrontados com a palavra nos confronta, não sou eu que te confronto, a palavra nos confronta. Olha o que eu estou lendo para você, sirva de todo o coração espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Eu não rejeitei, querido, põe uma coisa dentro de você. A Bíblia fala que o povo de Israel, no coração deles, eles voltaram para o Egito. Fisicamente, eles nunca voltaram. Mas no coração eles voltaram. E sabe o que isso os levou? A nunca entrar na terra prometida. Porque no coração eles já tinham voltado. Fisicamente eles não voltaram. E foi isso que Deus julgou. Veja que o Senhor escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte, mãos ao trabalho. Pois a palavra de Deus, diga comigo, é viva e eficaz. Olha isso. Isso aqui não são letras mortas. É viva.
extremamente eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Diga comigo, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga pensamentos e o quê? O que faz isso com a gente? A palavra. Entendeu? E Cristo, isso aqui, Cristo é o verbo vivo. Isso aqui só está escrito para a gente entender. Esse é Cristo. Nós somos julgados por Cristo. Ele é o verbo vivo. Só está escrito porque a gente precisava ter um registro para nós. A palavra, ela penetra, por isso que é um engano muito grande. Eu diria a você, e ensinaria você assim, com muita seriedade, com muito amor. Para de estar preocupado com a imagem que você está vendendo para os outros e comece a se preocupar mais com a imagem que o Senhor está tendo de você. Passe a se preocupar muito mais. Porque você pode passar pela aprovação de muita gente, mas se você não passar pela aprovação do Senhor, já dançou. Jogou fora o seu tempo. É isso que a gente precisa entender. Parar de parecer. Tem que ser. Nada em toda a criação, diga comigo, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não tem nada oculto. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui aos seus olhos é correto? Sim ou não? Mas se eu estiver fazendo com a intenção e motivação errada, está claro, Deus está vendo isso. Você acha que eu estou ganhando alguma coisa com isso? Eu estou perdendo o meu tempo. Isso não tem recompensa alguma, nem galardão. Eu estou fazendo o certo, certo? Porque o que eu estou fazendo aqui é o certo, mas com a motivação errada. Dancei, perdi meu tempo, e vou sofrer a consequência disso. Eu preciso, acima de tudo, com que motivação eu estou fazendo? Qual é realmente as intenções do meu coração? Não é o que eu faço, mas como faço e por que faço. Você está entendendo? Por que eu faço? Aí é que está. É igual a história de você julgar uma pessoa. Esse é um ponto que tem desgraçado a vida de muita gente. É você olhar para a pessoa e dizer assim: ai, onde já se viu, meu Deus do céu, aquela pessoa, só Deus viu. E se Deus se agrada do coração dela? Ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Como eu não sou, você não é. Os pastores não são. A bispa não é. Como ninguém é. Mas e se o coração agrada a Deus? E a gente toca. E você sabe que, deixa eu dizer uma coisa para você e olha para a sua vida. Tudo que você criticou um dia na vida de alguém, você passou ou vai passar. Desculpa, pode parar e observar. Tudo que você criticou um dia em alguém, você passou. E se não passou, dá tempo de cortar, porque vai passar. Tudo. É o que eu sempre digo, não critica ninguém, não fala da vida dos outros, não fala do filho do outro, não fala do outro, não fala porque você vai passar. Não fala. Isso é uma regra, isso é uma lei. Esse é um controle que nós temos. Por isso que a Bíblia fala que o homem,
O homem que tem um controle sobre a sua língua, o tal é perfeito. Ele se torna perfeito. Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações, diga comigo, conhece a intenção do Espírito. Deus está olhando. Inclusive, ontem eu falei o seguinte, né? Apocalipse 20, 12. Os livros e o livro da vida. O livro dos Atos, o livro da consciência, o livro do Evangelho. O que você ouviu e o que você deixou de ouvir e nada justifica. Porque o Evangelho está sendo pregado. Todo o sermão que você escuta está registrado no seu livro, no seu prontuário que você ouviu. Por que Deus trabalha assim? Porque no dia do julgamento, não tem como você dizer assim ao Senhor, eu não sabia. Ele vai abrir o livro e vai dizer para você, está aqui, esse livro é o livro do Evangelho, e esse é o livro da consciência. Já estava na sua consciência, eu me comuniquei à sua consciência, você sabia que estava certo ou errado, você ouviu que era errado, mas você ignorou. Inclusive aquele dia quando o pastor falou, você fechou seu coração, você não aceitou, e eu estava falando com você. Aquele dia eu preparei aquela mensagem, uma das pessoas que eu queria, realmente que eu preparei aquela mensagem era você, está aqui. Registrado. É sério. Então a gente tem que parar de brincar. Porque é tempo perdido. Talvez uma das coisas mais importantes que você possa aprender nessa sua caminhada conosco, e que você deve levar mais a sério, é que Deus está julgando as intenções e as motivações do seu coração. Se você entender isso, a sua vida com certeza vai tomar um outro rumo. E todas as suas ações e tudo que está na sua consciência está registrado. Você não precisa que eu diga para você que você está errado em algo. O Espírito Santo se comunica à sua consciência. Esse é o ponto mais sério. Ninguém nunca falou para mim. O Senhor vai falar assim, eu falei à sua consciência. Eu me comuniquei à sua consciência. Eu falei com você. Porque a Bíblia diz que tem gente que será julgado pela consciência. O julgamento virá pela consciência. Amém? Ai, bispo, eu não queria estar ouvindo essas coisas não. É melhor ouvir ou não? Você acha que se você falasse assim, era bom se eu não soubesse, você acha que ia mudar alguma coisa? Não, não ia. Por que não ia? Porque o Evangelho está sendo pregado. Bispo, e se eu não ouvir? Ser com a consciência, sabendo o que tem que fazer, é muito mais fácil acertar. Porque se a sua consciência errar, a Bíblia nunca isentou, diz assim, quem não sabia não foi corrigido. Não, tem uma diferença. Quem não sabia foi punido com vários açoites. Mas aquele que sabia e fez foi punido mais severamente. Mas todos são punidos. Todos. Diga comigo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende. O que depende? Por isso que eu preciso estar atento com aquilo que está no meu coração. Você precisa aprender, sem aquela coisa que a gente tem, muitas vezes, de dizer assim, eu estou pouco me importando com o que os outros pensam. Depende da tua visão. Porque a história de eu pouco estou me importando com o que os outros pensam e a gente sai dando mau testemunho, você sofre a consequência, porque você vai ser pedra de tropeço para alguém. Nós temos um padrão. Por isso que, o que acontece com um pastor quando ele está errado? Quando ele está no erro? Deus vai arrancar mais dia, menos dia.
porque esse não é o padrão a ser seguido. Esse não é o modelo que ele tem. Ele vai arrancar esse padrão, porque um obreiro mais dia, menos dia, esse obreiro vai sair. Porque o Deus vai arrancar. Porque o ímpio não vai permanecer na congregação do justo. O Senhor vai tirar esse padrão. Entendeu? Tem um padrão a ser seguido. Tem um modelo a ser seguido. E, no mais, o Senhor nos ensina o quê? É porque a gente tem o hábito, olha que desgraça. Desculpa a palavra, porque desgraça está fora da graça, tá? Olha que desgraça. Ah, eu errei, mas Pô, pelo amor de Deus, isso é mentalidade de jirico. Eu errei, eu faço, mas o fulano, para de olhar para a vida do outro, cuida da tua. Se o outro quer desgraçar a vida dele, o problema é dele, agora você não vai desgraçar a sua por causa do outro. É verdade ou não é? É muito melhor a gente ser um Elias da vida que diz assim, todo mundo parou, mas eu não, eu permaneci. É mais fácil ser um Josué e Caleb. Se Deus se agradar de nós, eu não quero saber. E Josué vira, eu não sei a quem você vai servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para Jesus. O padrão, eu me lembro até hoje de um cidadão que eu acho que ele não se recuperou até hoje. Ele vira para mim e diz assim, mas eu esfriei, eu fiquei revoltado por causa do fulano, por causa do ciclano, porque não sei o que. Eu peguei e disse assim, você admira essa pessoa? Deus me livre. Eu falei, você quer a vida dessa pessoa? De maneira alguma. Essa pessoa é um exemplo para você, você quer o resultado que ela tem, a vida que ela tem? Ela falou, não, então por que ela tem tanto peso na tua vida? Por que você olha tanto para a vida dela? Você é um hipócrita. Mas ela não tem peso na tua vida, você não quer a vida dela, por que você fica olhando aqui para você? Você não se conhece? Senão você estava olhando, por que é sempre mais fácil? Tem muita gente pagando o preço, tem muita gente de pé, por que você fica olhando para caído? Porque é mais fácil, se justifica. Se justifica. Porque tem tanta gente de pé, pagando o preço, dando bom exemplo, você tem que olhar para quem está caído? Você tem que olhar para quem está péssimo no exemplo? É isso que você quer para a sua vida? O que o Deus fala conosco? Os olhos do Senhor percorrem a terra, procurando aqueles que temem, que o temem, para que Ele possa. Ele está procurando exemplo, não está procurando caído. Ele quer exaltar a gente que tem temido, que tem andado, sido exemplo. E depende de que exemplo que a gente quer ter, né? Porque o exemplo vai ter de qualquer maneira. A Bíblia é um livro de exemplos do que se deve fazer, do que não se deve fazer, de quem foi exaltado e de quem pagou um preço alto. A gente é que decide. Mas por favor, se você olhar do lado, você vai achar você vai achar uma desculpa para você se agarrar. Você vai achar um pretexto para você se agarrar. Só para justificar que você não é perfeito, mas o fulano também não é perfeito. Vai ficar você e o fulano. Porque a Bíblia diz que nós estamos num processo, nós estamos numa caminhada para atingir a estatura do varão perfeito. Lá não vai entrar contaminação. Então não adianta eu me justificar. Eu fiz, mas ele também faz. Eu sou, mas ele também é. Isso vai fazer com que você viva uma vida medíocre, derrotada, miserável e que não saia do lugar. Porque não é isso que a palavra nos ensina. Procura os exemplos. Procura pessoa séria. Se você quiser gente que não tem seriedade e comprometimento, você vai achar os montes. Procura gente temente para se espelhar. A igreja é um lugar que tem gente só perfeita? Não. Mas com Jesus também não tinha gente perfeita. Entendeu? Jesus escolheu 2 discípulos e o Senhor mesmo disse, tem um no meio de vocês que é um demônio, que é um diabo. E o que ele fez para tirar aquele demônio de lá? Nada, deixou ele cair sozinho.
Entendeu? Amém? O que ele fez? Nada, ele não fez nada. Ele achou que o Judas se matasse sozinho. Mas Judas sabia o que não devia fazer? Sabia. Judas sabia o que devia fazer? Sabia. Ah, tadinho de Judas. Judas não teve bom exemplo. Judas teve bom exemplo? O maior de todos. Ele teve o maior líder, o melhor professor. É uma questão de caráter, gente. Desculpa, falar a verdade, é um negócio, né? É uma questão de caráter. Não é, a gente segue o exemplo que a gente quer seguir. Judas teve o melhor líder, o melhor exemplo, o melhor professor. E o que ele quis seguir? Ele seguiu os fariseus, ele seguiu os hipócritas, ele se vendeu. Ele se vendeu e fez um quê com aquilo que ele se vendeu, com as 30 moedas que ele vendeu Cristo? Fez nada, se enforcou. Comprou uma terra lá e morreu nela. Está entendendo o que eu quero dizer? É isso que nos conduz a uma vida vitoriosa. É isso que nos conduz a um relacionamento, realmente um relacionamento verdadeiro com Deus. E você sabe de uma coisa? Eu vou dizer uma coisa para você, gente séria quer ensinamento sério. Gente que não tem seriedade quer ouvir só o que alimenta a carne, só o que sacia a carne, só quer oba-oba. Gente séria, você sabia que você faz uma pesquisa com os filhos, tem filhos que dizem, e claramente, eu gostaria de ter mais disciplina. Você sabe, hoje estavam falando para mim, ontem eu coloquei, quem estava aqui viu o vídeo que eu coloquei da condenação? Eu não sei, eu não vi isso. Mas tem algo correndo na internet, que é um vídeo que eu coloquei ontem sobre, mostrando as pessoas, está aí, está à disposição todo mundo. Mostrando às pessoas que quando elas recebem a sentença, a sua condenação, o desespero delas. O desespero, porque recebeu uma condenação de 10, de 15, de 20 anos, e aquele desespero. E o vídeo fala sobre essa condenação, ela, por mais que ela seja extensa, ela é passageira. Agora, grave demais é a condenação eterna, que não tem volta mais. Né? A hora que você souber que você está eternamente condenado. Mas, falaram para mim que existe um outro vídeo de um daqueles cidadãos que nós vimos aqui, que ele escreveu uma carta direcionada à mãe, e ele teria dito o seguinte, que se a justiça realmente ela fosse verdadeira, a mãe dele tinha que ter sido condenada com ele, porque todas as vezes que a mãe dele, quando ele roubou a bicicleta do vizinho, a mãe encobertou, escondeu do pai, todos os pequenos furtos, os erros que ele cometeu, e ela acoitou, ela cobertou, ela estava contribuindo para que ele cometesse crimes grandes, então a mãe tinha que pagar o preço junto com ele. Olha como é chocante. Diz que está correndo isso. Porque se houvesse justiça, minha mãe tinha que pagar junto. Aí fala assim, não, mas a mãe não. Mas claro que sim. Por quê? Porque ela foi conivente. Ela compactou com o erro. Ela acobertou mentira. Ela acobertou engano. Ela acobertou pequenos ilícitos. Ela estava conivente com coisas que mais tarde seria grande. Começa com pequeno. Você não corrige o pequeno, amanhã vai ser o quê? Amanhã vai ser coisas grandes. Mas, o que acontece? É uma frase que a gente diz, muitas vezes os pais são tão fracos, que medo de confrontar, ou quer ganhar o amor dos filhos da forma errada. Não. Hoje o meu filho tem 26 anos, ele me agradece até hoje por todos os nãos que eu falei para ele. Todos. Todos os nãos, toda a correção que eu fiz, e todo lugar que eu impedi que ele estivesse, se contaminasse, se misturasse. Não é para você. Não é para você. Você quer uma vida diferente? Então não seja misturado, seja separado. Amém? Porque o separado tem resultado diferente. O misturado é a mesma coisa. O coração do rei é como um rio.
controlado, diga comigo, pelo Senhor. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde ele quer, nas autoridades, os governantes. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos. Diga comigo, mas o Senhor pesa o coração. Pode parecer justo, mas o Senhor está olhando para o coração. Pode se parecer que o meu caminho é um caminho justo, mas o Senhor está olhando para o coração. Ele está vendo qual é a intenção e a motivação. Isso é libertador e transformador. Se isso entrar dentro de você, isso vai mudar a sua história. Você sabe por quê? Porque ninguém pode impedir Deus de agir na vida de um homem. Ninguém pode impedir Deus de promover um homem. Ninguém pode impedir, é o que eu estou dizendo. Olha, se eu mudar aqui a tradução, se eu for para onde eu disse que eu comecei a reunião anterior, a oração de um homem obediente tem muito poder. A que ponto esse poder? Você vê que, diga comigo, a obediência traz poder. A obediência torna uma pessoa poderosa, gente. A obediência traz poder. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável do que oferecer sacrifícios. Pensa nisso, por favor. É igual aquela loucura que a religião ensinou para muita gente. O cara rola no lamaçal do pecado, se lambuza no lamaçal do pecado, depois vai pagar promessa andando de joelho, depois vai pagar promessa de não tomar isso, de não comer aquilo, aquilo outro. O que isso importa para Deus? Deus quer conduta. É a mesma coisa do meu filho, faz um monte de besteira, só faz coisa errada, só se mete em enrolado e vira para mim assim, não, estou fazendo uma promessa para o Senhor que a partir de agora eu não vou tomar mais Coca-Cola. Vou falar para ele, eu estou para sua Coca-Cola, meu filho. Eu quero que você seja um homem, quero que você tenha caráter. É verdade ou não é? Eu estou fazendo uma promessa para Deus agora. Eu não vou tomar mais café. Meu filho, toma seu cafezinho. Toma e toma à vontade. Até dá queimação no estômago. O que eu não quero é que você peca. Eu não quero ser lambuzado, andando em caminhos errados. Eu não quero você se lambuzando com o pecado. Porque eu estou buscando um povo especial, zeloso de boas obras. Entendeu? É isso que eu quero. Não quero essas promessas de tolo. Entende? Não vou comer mais carne. Meu filho, come carne. Você está dando para comer, come. Está caro para caramba, mas come. Né? Come à vontade. Só que faz como a Bíblia diz, não fica no meio dos beberrão e dos comilões. Entendeu? Tem isso também. Sai do meio dos comilões e dos beberrões. Está lá em Provérbios. Mas vai comer sua carninha. Precisa fazer promessa não, que não é isso. O Senhor tem mais prazer na obediência. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso, diga comigo, no coração arrogante. Diga comigo, olhar orgulhoso e coração arrogante. Se eu perguntar assim para você, você é uma pessoa orgulhosa? Se você for sincero, você vai dizer, eu sou orgulhoso. E olha, eu vou dizer outra coisa para você. Você é arrogante? Não. Talvez muita gente pode até falar por não se conhecer. Mas o orgulho é a razão de muita gente ficar tão ofendida. O ego é a razão. Só eu, estou preocupado comigo, só com a minha imagem. A insegurança é um problema sério que faz com que ninguém aceite
correção ou que diga que está errado. Quem ouve alguma coisa já está, o inseguro está pronto para revidar e atacar. O que é isso? Insegurança. E qual é a grande preocupação? Com a imagem. Mas vem cá. A imagem, a gente precisa ter cuidado com uma coisa, tá? Eu estava falando agora há pouco. Eu lembrei de uma pregação que eu fiz há um tempo atrás. E eu falei sobre isso hoje, porque me lembraram disso. Há uns anos atrás. Quanto tem aqui? Hã? Ah, você está sem óculos, é R$2. Quanto tem aqui? R$200. 100 e 100. Certo? Ó. Certo? Certo? O que a senhora disse? Aí está o problema. Vou te provar que não. Vou te provar que não. Ela disse que nunca mais vai ser a mesma. Quanto tem aqui? E aqui? Qual vale mais? O que eu compro com essa, eu compro com essa? Então ela não perdeu o seu valor. Ela continua sendo R$100. Não é porque ela foi amassada, pisada, sujada, que ela perdeu o seu valor. Ela continua tendo o mesmo valor. Que mensagem tem aqui? Que você, mesmo tendo sido pisado, mesmo tendo sido amassado, mesmo tendo sido massacrado, tendo sido embolado, sapateado em cima de você, pode estar um pouquinho amassado, mas você tem o mesmo valor. Amém? E mais, eu vou te provar. Quem quer essa nota? Quem quer? Eu não entendi. Quem quer essa nota? Então ela não perdeu o valor. Perdeu? Não perdeu o valor. O diabo tenta fazer com que você acredite que você não tenha mais valor. Que porque você foi pisado, você foi amassado. Está vendo como é que a ideia está errada? Não é a mesma. É a mesma. Não é porque passou por esse processo, foi pisado, massacrado. É isso que o diabo quer que você acredite. Que você nunca mais será a mesma. Se eu perguntar para essas pessoas aqui, qual que você quer? Essa ou essa? Qual que você quer? Tanto faz. Por quê? Porque independente dessa ter sido amassada, pisada, sapateada em cima dela, ela continua tendo o seu valor. Tem sentido isso para você? Só que tem uma coisa que eu vou te falar agora que é muito séria. Todo mundo tem o seu valor. Você, para Jesus, para o reino, independente por onde você passou, quem te pisou, quem te humilhou, quem te massacrou, se você foi cuspido, humilhado, Jesus passou por tudo isso. O valor dele só aumentou. Foi ou não foi? Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi massacrado. E o valor dele diminuiu? Não, só aumentou. Só aumentou. O que acontece é que esse processo realmente deveria fazer com que o nosso valor para nós mesmos aumentasse.
Só que a gente acaba dando mais ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus. E você diz assim: eu não tenho valor, eu passei por isso, me pisaram, me humilharam, me sapatearam, acabaram comigo e eu não tenho mais valor. Não, não é verdade. Não é verdade. Agora que entra um ponto sério que eu vou deixar você. O que eu estou fazendo aqui é importante para você? Sim ou não? O que eu estou fazendo ajuda você? Sim ou não? Eu quero ouvir de vocês. É relevante para você? Fundamental. Fundamental. O que acontece com a gente é outra coisa. O que acontece é que você permite que o diabo faça isso com você, e você contribui para uma coisa muito ruim, negativa. Valor você tem. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente começa a se fazer desnecessário. Esse é o problema. O que eu estou fazendo com vocês, eu estou me tornando necessário para vocês, necessário na igreja, no ministério, necessário para a minha liderança, necessário para os meus filhos, necessário para a minha esposa, necessário para o meu genro, necessário para os meus companheiros de trabalho. Eu tenho valor, você tem valor, eu não tenho mais valor do que você. Ninguém tem mais valor do que ninguém. Só que tem uma coisa, a gente se faz necessário ou desnecessário. Se eu perguntasse para você assim, quantas pessoas já passou pela tua vida que teve muito peso, muita importância na sua vida e deixou de ter importância? Eram necessárias para você e deixou de ser necessária. Quem tem um exemplo desse? Levanta a mão, por favor. Eu diria, sem medo de errar, todo mundo tem. Todo mundo. Você já teve alguém que tinha muita importância para você, muito peso para você, era relevante na sua vida e perdeu a importância. Se fez desnecessária. E o que nós precisamos ter cuidado, é para que nós não nos tornemos pessoas desnecessárias. Nós temos valor, mas nós temos nos feito necessárias? Eu tenho valor. Se eu sair da igreja, eu continuo tendo valor. Mas eu tenho me feito necessário. Necessário na igreja, necessário na vida de vocês. Necessário no reino. Necessário na vida dos meus filhos. Eu estava dando um exemplo aqui tão corriqueiro, que parece corriqueiro e não é não. Quarta-feira passada, como a gente começa às 7 horas da manhã, começa antes, né? Com a projeto Casa Firme. Então nós passamos, tem dia que nós passamos, como nessas ocasiões, mais de 40 horas com a igreja aberta, em atividade. Porque quando termina a Casa Firme, nós temos o nosso processo interno. Então, eu tenho o meu carro, que eu faço as minhas coisas, minha esposa tem o carro dela que faz as coisas dela, e meu filho tem o carro dele. Quando terminou, nós chegamos aqui no estacionamento para ir embora, aí a gente conversando, e minha esposa vira e diz assim:
Ah, eu acho que eu não vou de carro não. Acho que eu vou com você. Meu filho vira e diz assim: ah, eu também não vou. Eu vou com o senhor. Que na verdade era tudo um pretexto para todo mundo ir no mesmo carro. Porque o clima estava tão gostoso, entende? A conversa estava tão gostosa, que eles quiseram deixar os carros, que a gente fosse num carro só para a gente ir conversando. Isso parece uma coisa pequena, e não é uma coisa pequena. Porque é o quanto somos necessários na vida um do outro. O quanto temos a necessidade de estar juntos. Quem está entendendo, por favor? Eu preciso me fazer necessário na vida deles, eu preciso me fazer necessário como marido, eu preciso me fazer necessário como pai, eu preciso me fazer necessário na vida de vocês. Eu preciso me fazer necessário no reino. Se eu não me fizer necessário, não tenha dúvida que Deus vai colocar outro no meu lugar. Valor a gente tem, mas a gente tem que se fazer necessário. Está entendendo a mensagem ou não? A gente pode se fazer desnecessário. Você pode se fazer uma pessoa desnecessária. Desnecessário como amigo, desnecessário como profissional, como colega de trabalho. Desnecessário como marido, como esposa, como pai, como mãe, como companheiro. Você pode se fazer desnecessário. E a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. É muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente vai se perdendo na caminhada. Ah, eu não tenho valor nenhum. Tem. Amassado, sujo. Pisado. Tem. Se coloque em pé, pega o teu projeto aí, se coloque em pé. Deixa eu mostrar uma coisa. Os planos bem elaborados, diga comigo, levam à fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fúlgida e armadilha mortal. Nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Tratar a palavra com muita seriedade. Eu disse para você, vai para Reis, por favor. Vai para Tiago, por favor. Tiago. Eu disse para você, projeta para eles. Diga comigo, a oração de uma pessoa obediente. Lê. Tem o quê? Não é pouco, não. É muito poder. A oração de uma pessoa obediente tem muito poder. O profeta Elias, diga comigo, era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. Durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. A economia foi devastada. A nação inteira entrou em colapso, economicamente falando. Depois, orou outra vez, diga comigo, e então choveu, e a terra deu sua, a economia voltou. O que mudou a economia daquele país? A oração de uma pessoa obediente. A oração de um homem obediente. A oração de um homem obediente, a desobediência do povo levou a um problema caótico econômico. A oração de um homem obediente mudou a realidade econômica do país. Traz para a tua vida. A oração de um homem obediente muda a sua situação econômica. Chuva é prosperidade. Chuva é abundância.
Chuva é progresso, é bênção. E o que muda a realidade de uma pessoa é a oração. Isso precisa entrar. Está aí um exemplo lindo, né? Eu preciso correr, eu preciso investir no mercado financeiro. O mercado financeiro não vai dar nada para você, meu filho. O mercado financeiro não dá nada. E quando dá e ainda foi ruim o resultado dele, não, foi excelente. 20%, no mercado financeiro não tem nada igual. 20% em 20 dias não tem nada igual no mercado financeiro. Só que o que ele fez em obediência, o que ele plantou, trouxe 1000%. Aí eu pergunto para você, o que tem parecido, semelhante? Nada. Está entendendo? Deus exalta, promove quem Ele quiser. O segredo da prosperidade está na obediência ao Senhor. A oração de um homem obediente pode mudar completamente a sua situação econômica. Ele orou e a colheita voltou. Mas o que Deus busca, o que traz poder para a vida de um homem? A obediência. Intenções e motivações corretas. Intenções e motivações corretas. Nós somos servos, como ele disse, né? Ele tem crescido muito. Quem já ouviu o testemunho dele aí do começo do ano, está vendo só avançando, só avançando. Por quê? Dizimista de 20%, Santa Ceia, contribuição para assistência social da igreja, mais seus votos, mais suas ofertas generosas. Mas ele faz porque ele tem. Ai, querido, não tinha um lanche para comer. Há pouco tempo atrás, quem não conheceu a história, não tinha um lanche para comer, uma vida desgraçada, morando, depois de um cara maduro, foi morar dentro da casa dos pais. Um cara maduro que foi morar dentro da casa dos pais, porque não tinha condição de se manter. Vida sentimental destruída, vida financeira destruída. Estou falando desse, mas poderia falar de outros. É aquela loucura, né? Tem porque faz, faz porque tem. Não é o contrário, não? Que se a gente seguir essa linha de pensamento, a gente nunca vai sair do lugar. Ou justamente tem porque faz. Que é mais fácil a gente falar assim, faz porque tem, mas não tinha. É o contrário. Foi fazendo que passou a ter. Essa é a linha. A gente precisa entender, a gente sempre fala isso, e Deus tem mostrado isso de todas as formas. Deus tem um comprometimento, o reino de Deus não vai parar. E a única coisa que nós precisamos entender, tanto é que a Bíblia diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque está chegando o tempo que todo mundo vai buscar e não vai achar. Está chegando, está pertinho esse tempo. Agora, nós fazemos parte desse propósito. Deus vai nos abençoar muito, Deus vai investir muito, nos prosperar muito, porque Ele tem pressa. O Evangelho tem avançado, Ele tem pressa. Você vê que a própria disposição que Ele dá para uma igreja como Ministério Mudança de Vida, começa assim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais os dias que nós estamos abertos? Quais os dias? Que hora nós abrimos? Tem dia que não fecha. Vocês que estão me acompanhando hoje, nós estamos juntos desde que hora? 5 horas eu já estava de pé. Fiz a live com vocês. 9 horas da manhã eu estava em culto aqui. 10h30 os pastores estavam comigo. Saímos aqui mais de 1h da tarde. 6 horas eu estava em culto. 7 horas, 7h30 nós estamos em culto. Quarta-feira nós viramos 40 e tantas horas abertos. Sábado, domingo, feriado. Deus tem pressa. É fácil para nós? Não, mas Deus dá graça. Deus dá graça, porque de vez em quando a gente fala assim, para fazer o que a gente faz com a energia que a gente faz, Deus dá graça.
Porque Deus ama as almas. Deus tem dado, está lá o livro do Evangelho. Ninguém vai poder alegar que não teve como ouvir o Evangelho. Inclusive a igreja tira a justificativa. Eu não tinha hora para te buscar. Não, minha igreja estava aberta de cedo à noite. Minha igreja teve dia que não fechou. Se quisesse ir uma a uma para orar, me buscar, você podia ter ido. Você podia ter ido à meia-noite, você podia ter ido às 2, você podia ter ido às 3, você podia ter ido às 4, você podia ter ido às 5, às 6, você podia ter ido. Eu fiz de tudo para te salvar. Fiz de tudo porque eu queria te abençoar. Mas você ignorou todos os meus chamados. Eu queria te prosperar. Mas a tua prosperidade tinha um propósito. Porque prosperidade, diga comigo, é com propósito. Prosperidade sem propósito é inferno. Verdade, bicho? Leva pessoas para o inferno. Porque a Bíblia diz que é mais fácil um rico, um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino. É muito mais fácil. Por isso que se não tiver propósito, pode colocar isso no teu coração. Olha como Jesus disse. Jesus disse isso. É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino. Porque o rico, o seu coração está na riqueza. A sua segurança está na riqueza. E ele está pouco se lixando com a obra. Ele está pouco se lixando com as almas. Almas que se... E Deus não pensa assim. Deus quer salvar almas. A igreja é uma espécie de arca. A porta da arca está aberta. Quase falei uma besteira aqui. Os animais não querem entrar. Mas a porta da arca está aberta, meu Deus do céu. Deus está lutando de todas as formas para salvar. Depois o resto vai ficar tudo. Tem coisas maiores preparadas para nós. Muito maiores preparadas para nós. Amém? A Bíblia diz que aí sim nós vamos para as verdadeiras riquezas, as grandes riquezas. Porque aqui tudo é medíocre, miserável. Tudo é pequeno. Com seus olhos fechados, intenções e motivações. Trabalha com as intenções e motivações certas. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha só para você. Não olha para a vida dos outros, não olha para os erros dos outros, olha para os seus. E sempre que você fizer algo, lembre-se sempre que não é o que você está fazendo. É com que intenção e com que motivação você está fazendo. É isso que está contando para o Senhor. É para isso que Ele está olhando. E se Ele encontra as intenções e as motivações certas, você não tenha dúvida que não há como você não vencer, não há como você não crescer, não há como você prosperar. Você vai crescer, você vai avançar. A oração de um homem obediente, ela tem muito poder. A oração de um homem obediente mudou a economia de uma nação inteira. A oração de um homem obediente vai mudar a sua economia, a sua vida econômica. Está entendendo? A sua vida econômica. A oração de um homem obediente. Obediência traz poder. Diga em voz alta isso. Obediência traz poder. Então a oração de um homem obediente, ela tem muito poder. Elias orou e a economia daquele país mudou, porque voltou a chover naquele país. Você vai orar e a sua realidade econômica vai mudar. Você acredita nisso? Então diga: eu creio nisso, Senhor.
E agora declara em nome do Senhor Jesus que a tua situação econômica, e se você não era obediente, você vai passar a ser a partir de hoje. Se você não tinha total obediência, diga a Deus: eu vou passar a praticar, a ter total obediência a partir de hoje. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, a minha situação econômica vai mudar. A minha situação econômica vai mudar. Em nome do Senhor Jesus, a minha situação econômica vai mudar. A minha realidade econômica vai mudar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção da prosperidade, assim como Elias, que era um homem como nós, orou e voltou a prosperar, voltou a colheita naquela terra. Diga: assim será na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Assim será. O que tem tudo para não fluir, vai fluir. O que tem tudo para não crescer, vai crescer. O que tem tudo para não dar certo, vai dar certo. O que tem tudo para não crescer, vai crescer, em nome do Senhor Jesus. Ó santo e poderoso Deus, eu declaro, Senhor, eu oro com a tua igreja, meu Deus. Senhor, coloca dentro de nós as intenções e as motivações certas. Abençoa a nossa igreja, abençoa o povo do Ministério Mudança de Vida. Levanta, meu Pai, homens e mulheres com as intenções e motivações corretas. Levanta, meu Deus, homens que o Senhor possa prosperar, mulheres que o Senhor possa prosperar. Levanta, Senhor, levanta, meu Deus, que ele cresça, que ele avance, que ele prospere. Meu Deus, ajuda, socorra, levanta. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoa, meu Pai. Faça uma reviravolta na vida desses homens, uma reviravolta na vida dessas mulheres, meu Deus. Senhor, que eles cresçam, que eles avancem, que eles prosperem de forma surpreendente, poderosa, gloriosa, sobrenatural. Senhor, que ainda que tenha tudo para dar errado, que dê certo na vida dele, que dê certo na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Senhor, som dos corações, Espírito Santo, coloca dentro de nós intenções e motivações corretas. Coloca, Espírito Santo, que nós entendamos, ó meu Deus, o propósito, o real propósito, que ele cresça, que ele avance, que ele prospere. Ó meu Deus, Senhor, que o Senhor promova, confie coisas maiores. Confie, Senhor, confie, meu Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus a bênção, a abundância, o crescimento, a multiplicação, que transborde na vida dele, que transborde na vida dela, de forma surpreendente, de forma gloriosa, poderosa, extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Que volte a chover, que volte boas colheitas, Senhor, que volte a transbordar na vida, que ele cresça, que ela cresça, promova, exalte, multiplique de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Segura no seu coração o teu propósito. Deixa entrar no teu coração. Deus está procurando. Deus está olhando para as intenções, para as motivações. Seja correto. A Bíblia fala de homens que fracassou porque Saul, por exemplo, tudo que ele condenou e reprovou, mais tarde ele estava praticando, porque caiu, perdeu o espírito. Não. Que Deus encontre em você um coração sincero, um coração com intenções e motivações corretas. Se faça necessário. Se faça necessário. Se faça necessário no reino. Se faça necessário na obra. Se faça necessário na vida das pessoas. Se faça necessário. Valor você tem. Você tem muito valor. Você tem tanto valor como qualquer outro. Mas está na hora de você se fazer necessário. Não é simplesmente ter valor, tem que ser necessário. Se faça. E aí você aumenta ainda mais o seu valor.
pisaram em mim, me massacraram, também fizeram com Cristo, e só aumentou o valor dele. É isso. Nosso exemplo é Cristo. Se a gente ficar, fizeram isso comigo, fizeram aquilo, você não sai do lugar, você só diminui seu valor. Mas usa isso para crescer. Usa isso para evoluir, para amadurecer. Usa isso para agregar valor à sua história. As pessoas que têm um grande testemunho são pessoas que foram pisadas, humilhadas, massacradas. E pessoas que tudo isso só aumentou o valor dela. E aí ela se levanta, se fazendo extremamente necessária. É isso. É que muita gente não entendeu que não é questão de valor. Valor você tem, mas muitos não têm se feito tão necessário. E é isso que precisa mudar. Que o Espírito Santo fale melhor aos corações. Fala à tua mente, ao teu espírito, ao teu coração. Diga a Ele, tua presença traz um novo coração. És bem-vindo com o teu poder. Tua presença faz com que o cego possa ver, transforma meu ser. Tua presença traz um novo coração. És bem-vindo, podes me tocar, com teu poder vens me salvar. E habita e habita e habita diga com fé. És bem-vindo. Levanta o teu propósito, por favor. Eu quero abençoar o teu propósito, concordar com as tuas vitórias. Que a graça, a unção, o favor do Senhor seja abundantemente derramado sobre a tua vida. Que Deus te dê visão, direção, revelação. E que a mensagem dessa noite entre no teu espírito. Que mudanças aconteçam no seu interior, no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. E eu declaro uma semana poderosa, uma semana gloriosa, uma semana de crescimento, de avanço, progresso, prosperidade, portas abertas, soluções. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, concordo com as tuas vitórias, ligo as tuas vitórias aqui na terra para que seja ligado nos céus. Diga eu creio, diga recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.